E a mensagem que Deus colocou no meu coração para estar trazendo aos irmãos tem como título a semelhança entre Raabe, a mulher samaritana e nós. Para entendermos melhor, vamos ler Josué capítulo 2. Eu vou estar lendo na versão NVT. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Então, o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde ia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a dos meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: a própria vida como garantia de segurança. Se você nos entregar, cumpriremos nossa promessa. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der essa terra. Então, Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe:
Só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe esse cordão vermelho pendurado na janela, por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas, se alguém fizer mal aos que estiverem dentro dessa casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E, se você falar aos outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela. E despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Os espiões subiram até a região montanhosa e ali ficaram por 3 dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram e voltaram. Então, os 2 espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Num, tudo o que lhes havia acontecido. Certamente, o Senhor nos deu toda a terra, disseram eles. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Amém. Espírito Santo do Senhor, nós estamos aqui, Pai, em tua total, inteira, Senhor, dependência. Fale aos nossos corações, Senhor Jesus, mais uma vez, através dessa palavra, Deus amado, porque assim que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, foi para isso que o Senhor nos trouxe, Pai. Foi para ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite e que possamos colocar em prática, Jesus, no nosso viver diariamente, em nome de Jesus. Amém. A semelhança entre Raabe, a mulher samaritana, e nós. É meio que assustador, muitas vezes, a gente, assim, por alto já... Mas como assim? Eu ser semelhante a Raabe, uma prostituta. Eu ser semelhante à mulher samaritana, que nós conhecemos a história da mulher samaritana, que ela teve 5 maridos. E nós vamos ler alguns versículos e nós vamos entender melhor. Como assim nós? Somos semelhantes, sim. E nós vamos entender um pouco mais à frente. E para introduzir essa reflexão, eu digo que Deus usa pessoas, lugares e circunstâncias improváveis aos olhos humanos para cumprir o seu propósito. Quem está entendendo? Deus usa pessoas, lugares e muitas vezes até circunstâncias que aos nossos olhos nunca poderíamos imaginar. Mas para Ele cumprir o propósito dEle, Ele nos usa. E como alguém poderia imaginar, irmãos, que uma prostituta poderia algum dia fazer parte da linhagem de Jesus? Como alguém poderia imaginar que uma mulher rejeitada pela sociedade seria usada na transformação da vida daquelas pessoas que a rejeitavam? Como poderíamos imaginar que nós, que éramos condenados ao lago de fogo, estaríamos hoje servindo a Jesus, sendo diariamente
transformados para transformar outras vidas. Porque é assim que Deus faz conosco. Nós somos transformados para ser usados por Deus, para que outras vidas sejam transformadas. Amém? Glória a Jesus. E diante do texto que lemos e do que nós vamos ler ainda, nós podemos analisar duas posturas que mudaram histórias e transformaram vidas. A primeira postura que nós vamos analisar aqui é a coragem e a determinação de Raabe, que está lá no verso 6, que diz assim, ó. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Muito corajosa foi Raabe, porque se o rei desconfiasse que aqueles homens estavam ali na casa dela, que ela tinha escondido eles, nós já sabemos o que poderia ter acontecido com Raabe. Mas a coragem de Raabe foi determinante para salvar a vida dela e de toda a sua família, bem como aqueles que tinham contato direto com ela e a sua família. Raabe foi usada, uma prostituta foi usada por Deus, porque Deus usa pessoas improváveis para alcançar vidas e cumprir o seu propósito. Raabe agiu com coragem e bondade também, porque ela arriscou a vida para ajudar aqueles espiões. Ela escondeu aqueles espiões lá no eirado, como nós lemos no texto, mostrando que a fé se manifesta em obras. Na parte A do verso 4, diz assim, ó. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu, sim, os homens estiveram aqui. Vamos ler o verso todo. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu, sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. E a Bíblia nos mostra lá em Tiago, no capítulo 2, no verso 26, Tiago nos fala que a fé sem obras, ela é morta. E a fé de Raabe foi demonstrada na hospitalidade. Sermos hospitaleiros, irmãos, é um ato que nós demonstramos a nossa fé. A Raabe foi hospitaleira quando ela hospedou aqueles 2 homens em sua casa. E a fé de uma prostituta mudou a história de Israel. Quando alguém poderia imaginar algo tão grandioso através da vida de uma mulher, em que nós sabemos que a sociedade em si despreza. Mas Deus, para cumprir o seu propósito, usou a vida de Raabe, nada mais, nada menos do que uma prostituta, e mudou a história de Israel. Ela diz assim, ó, no verso 9, eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês, os israelitas. Quando ela diz, eu sei que o Senhor deu essa terra, é porque ela tinha convicção e ela estava demonstrando a sua fé. É interessante observar que Raabe afirma saber que Deus deu aquela terra aos israelitas.
ela também afirma saber que Deus secou o Mar Vermelho para os israelitas passarem. Essa afirmação está lá no verso 10. Pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus em cima no céu e aqui embaixo, na terra. Está lá na parte B do verso 11. Isso denota que Raabe já havia sido tocada pelo Espírito Santo de Deus. Raabe era uma mulher que, diante de tudo aquilo que ela viu, ela demonstrou a sua fé, mesmo sem antes ter vivido o milagre. E o que é fé, irmãos? Fé é quando nós cremos naquilo que nós não vemos. Nós cremos em Deus, nós sabemos que Deus é real, nós sabemos que Deus é poderoso. Isso é fé. Nós não vemos Deus, mas nós temos fé nele. E Raabe já havia sido ali tocada. Pelo menos é o que denota. Quando ela diz que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe é mencionada na genealogia de Jesus Cristo e destaca o poder e a vontade de Deus em usar pessoas improváveis para cumprir o seu propósito. Eu reafirmo, como anteriormente eu falei. Como é interessante, irmãos, o que Deus faz nas nossas vidas. Como é interessante a gente observar, quando a gente tem a oportunidade de estudar um pouco mais o texto, a gente observa detalhes que às vezes a gente lê, mas assim, superficialmente não observa esses detalhes. Mas quando a gente vai olhar versículo por versículo, procurando entender mesmo ali a história, a gente olha umas coisas tão simples, e que a simplicidade é o que agrada o coração de Deus. E a gente observa que Deus observou o coração de Raabe e viu naquela mulher uma mulher de fé, uma mulher de coragem e uma mulher determinada. Porque ela teve coragem. Não é qualquer pessoa que, sabendo que poderia morrer, se o rei descobrisse que aqueles homens estavam ali na casa dela. Ela demonstrou coragem. E ela foi determinada quando ela decidiu ajudar os espias. A primeira postura que nós vimos foi a coragem e a determinação de Raabe. Uma segunda postura que nós vamos observar aqui está em João 4. Vamos ler alguns versículos para a gente entender. Nós vamos ler os versos 3 a 7. Só um minutinho, irmãos. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos.
Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? No verso 10, Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Lá para o verso 15. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Do 15 ao 18. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Verso 28. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Verso 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficassem no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos ouvimos. Agora sabemos, nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Aqui nós vamos analisar a postura da mulher samaritana. E a postura dela aqui foi o testemunho que ela deu, aquela mulher rejeitada. Ela mudou a crença e a história da vida de muitos, como diz o texto. A Bíblia não diz que todos creram, a Bíblia diz que muitos creram. E o testemunho daquela mulher serviu para que a vida de muitos fosse transformada. A mulher samaritana, irmãos, ela é um testemunho do poder da graça divina, mostrando que Deus pode redimir e perdoar, transformando o passado de alguém em um futuro de esperança. É assim que Jesus faz. Ele transformou o passado daquela mulher em um futuro de esperança. Além de sua vida pessoal, o simples fato de ela ser samaritana já era motivo de rivalidade entre os judeus, porque já a colocava em uma posição de inferioridade. Os judeus, eles eram assim que eles viam os samaritanos, pessoas inferiores a eles. O simples fato dela ser samaritana, ela já era uma pessoa rejeitada. Para evitar o julgamento e o escárnio de outras pessoas, a samaritana ia buscar água no horário mais quente do dia. Que horas? 12:00. E naquele momento, ela escolheu aquele momento, aquele horário, sabe por quê, irmãos? Para ela escapar do julgamento das pessoas. Do julgamento e do desprezo dos outros. Porque era aquela rotina que ela vivia. Ela era samaritana.
E ela estava condenada ao isolamento. Quando eu estava lendo essa parte aqui, eu fiquei imaginando, trazendo para a nossa realidade, que essa mulher samaritana, ela seria uma forte candidata a se tornar uma pessoa depressiva, não fosse Jesus na vida dela. Porque uma pessoa que é rejeitada, uma pessoa que não pode sair na rua na hora que ela quer, uma pessoa que carregava sobre si o simples julgamento dos outros por ser de um determinado lugar. Certamente não fosse Jesus na vida dela, trazendo para a nossa realidade, seria uma forte candidata à depressão. Porque é tão ruim a gente viver isoladamente. É tão ruim a gente saber que se a gente passa um dia, uma pessoa não manda uma mensagem para a gente no celular, não liga, não fala nada. A gente se sente assim, meio que me esqueceram. É ruim, irmãos. Imagina aquela mulher que certamente viveu anos e anos daquela forma. Mas Jesus tinha um propósito em toda aquela situação na vida da samaritana. E a samaritana, ela era marginalizada em sua comunidade por ser considerada impura. Ela era considerada impura e sem valor, porque a vida conjugal dela era instável. Muito difícil a pessoa viver sobre o julgamento dos outros em todo o tempo. A samaritana vivia assim. Ela teve 5 maridos e na época do encontro com Jesus, ela vivia com um homem que não era seu esposo. Está lá no verso 17. E após conversar com Jesus, ela percebeu que ele conhecia toda a vida dela, irmãos. E ainda assim, mesmo conhecendo todo o passado dela, Jesus ofereceu a água viva. No primeiro momento ela não entendeu, mas Jesus ofereceu a água viva para saciar a sede espiritual. E a mulher aceitou. E sabe o que aconteceu? Ela foi transformada. Lembra que eu falei que Jesus usa pessoas, lugares e circunstâncias para transformar vidas? A vida da mulher samaritana foi transformada. Depois do encontro com Jesus, ela se tornou, sabe o quê? Quando nós orávamos aqui por evangelismo, ela se tornou uma evangelista. Quem diria? Aquela mulher rejeitada pela sociedade que ela vivia, ela foi transformada e se tornou uma evangelista. Quando que ela se tornou uma evangelista? Quando ela voltou correndo, não é isso que o texto nos diz? Ela voltou correndo e falou de Jesus a muitos. E aquelas pessoas que ouviram ela falar de Jesus, o que aconteceu? Eles vieram para onde Jesus estava. Ela evangelizou ou não aquelas pessoas? Ela se tornou uma evangelista após conversar com Jesus. E houve ali uma insistência daqueles que ouviram Jesus falar. Eles insistiram para que Jesus ficasse ali com eles. E Jesus ficou 2 dias com eles. Após eles terem ouvido falar de Jesus, eles já sabiam. E eles disseram: agora nós sabemos quem é, não porque você falou, mas nós vimos e ouvimos Jesus falar, parafraseando.
É isso que a palavra de Deus faz conosco. Deus usa pessoas, lugares e circunstâncias que muitas vezes não imaginamos. Mas o que Ele quer é transformar vidas. E para finalizar, eu digo que diante da fé em Jesus, vidas são transformadas. A história de Raabe é destacada no Novo Testamento como exemplo de fé, por ela ter crido em Deus sem antes ter experimentado nenhum milagre. Ela creu. Raabe, quando ela creu em Deus, ela não tinha ainda experimentado. E o que aconteceu com Raabe depois? Raabe se casou com um israelita. E depois ela foi fazer parte do povo de Israel. A fé de uma prostituta transformou a história de Israel. Antes de conhecer Jesus, a mulher samaritana era uma pessoa socialmente marginalizada e envergonhada, que havia sido rejeitada pela sua comunidade, devido aos seus 5 casamentos e o fato de ela viver com outro homem sem ser casada com ele. Como a sociedade muitas vezes é cruel, irmãos. Nós sabemos disso. Se nós não vivemos ainda algo tão difícil, certamente em algum momento viveremos. E muitas vezes, quando nós estamos passando por algo tão difícil, as pessoas nos apontam. E às vezes, sem nem saber o que está realmente acontecendo com a gente. Isso é real. Aquela mulher certamente foi muito apontada pela sociedade que ela vivia. Está vendo a semelhança que há entre a Raabe, a mulher samaritana, e não diferente? Semelhantemente, também, antes de conhecermos a Jesus, nós vivíamos de qualquer maneira, achando tudo normal, ainda que tivéssemos causando mal a nós mesmos. Nós estávamos condenados, assim como Raabe, como a samaritana. Nós estávamos condenados. E Jesus nos libertou. Quando Jesus levou na cruz o peso dos nossos pecados, a nossa vergonha, Ele nos libertou para que hoje nós pudéssemos andar com Ele. E isso aconteceu com Raabe, com a samaritana, comigo e com você. Essa é a semelhança. Raabe estava condenada. A samaritana estava condenada. Mas eu e você também estávamos condenados. E Jesus nos libertou. Eu achei tão interessante na palavra de domingo, quando o pastor Pedro colocou a respeito da ovelha perdida, ele colocou aqui 3 ensinamentos que eu quero ler rapidamente aqui, que uma vida, ela tem muito valor para Deus. Quantos lembram? E ele disse também que quem está perdido precisa de ajuda. E que o céu se alegra por um pecador que se arrepende. Imaginem a festa que houve no céu quando Raabe se rendeu ao Senhor.
quando a samaritana se rendeu ao Senhor. E quando eu e você disse sim, Senhor, eis-me aqui. Amém, irmãos? Convido a você se levantar nesse momento para que possamos orar, finalizando essa breve reflexão. Eu creio que Deus deva ter falado aos nossos corações, ao coração de cada um dos irmãos, porque a semelhança do que aconteceu com aquelas mulheres, aconteceu conosco também. E nós fomos transformados para transformar. Espírito Santo de Deus, queremos te louvar, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. E colocamos o nosso coração diante de Ti, Senhor. Nós dissemos sim a Ti. Nós queremos sim, somente o Senhor nas nossas vidas. Nenhum outro há para que possamos crer, senão o Senhor, Deus poderoso e maravilhoso, aquele que nos transformou, que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nos deu água viva e hoje nós experimentamos dia após dia, Senhor. Transforma, Pai, o meu ser, transforma cada um dos meus irmãos, para que possamos ser usados pelo Senhor diariamente, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde quer que pisemos a planta dos nossos pés, que sejamos bênçãos, Senhor, na vida das pessoas que precisam ser transformadas. Em nome de Jesus. Amém.